Glória a Jesus. Olá, boa noite. Saudações a todos, paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos ouvintes, mais uma vez com a trombeta de Deus no ar. Glórias a Deus. Eu já quero desde já deixar um versículo lido referente à palavra que nós vamos estar mencionando esta noite, e logo após nós estaremos fazendo uma oração, aleluias, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 3, de versículo de número 3, nos diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada para nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração. Convido a todos que estão nos assistindo, aleluias, a participar da oração juntamente conosco. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós elevamos a Ti a nossa oração. Pedimos licença, Senhor meu Deus, para adentrar nos lares, meu Deus, juntamente com a Tua presença. Pai de poder e misericórdia, que a Tua palavra venha a ser ouvida, Senhor meu Deus, entendida, interpretada, discernida, meu Deus, por aqueles que nos ouvem. Pai Santo, eu clamo a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Aleluias. Meu Deus de glória, que o Senhor venha estar entrando nos lares, nas famílias, naqueles que nos ouvem, meu Deus, naqueles que estão enfermos, naqueles que estão necessitando, Senhor meu Deus, da Tua misericórdia, daqueles que estão necessitando daquela paz que o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, estou dizendo: paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, uma paz que excede toda razão, todo entendimento humano. Senhor meu Deus, que aquele que não tem paz, aquele que não tem alegria, aquele que não tem felicidade, aquele que está abatido, aquele que está caído, Senhor meu Deus, que o Senhor possa estar trabalhando pelo Teu Espírito Santo e levando a paz que o Senhor Jesus Cristo prometeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos, Pai, por aqueles que estão em hospitais, por aqueles que estão em asilos, por aqueles que estão perdidos, que estão desviados, que estão caídos. Nós oramos, Senhor meu Deus, pelas denominações. Oramos, meu Deus querido, pela vida de pastores, de obreiros, de diáconos, cooperadores, missionários, pastoras, diaconisas. Nós oramos, Deus, pelo Teu povo, pelos Teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nós oramos pelos lares, pelos casais, pelas famílias, pelos filhos. Nós oramos e decretamos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos estar então, desde já, ministrando a palavra de Deus. Aleluia. E você, nosso ouvinte, você que está ouvindo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você possa estar compreendendo a palavra. Como nós sempre dizemos, não tem maquiagem, não tem máscara. A palavra de Deus, ela é o que ela é. Ela já nos diz o que tem a dizer. Nós não temos que mudar a palavra de Deus, não temos que maquiar Jesus Cristo. E há pessoas que, infelizmente, eles têm que passar um pozinho no rosto de Jesus, deixar ele mais bonito, deixar ele com os olhos claros, cabelo entorcido, as barbas torcidas, como se ele tivesse entrado em um salão
e se tornado um metrosexual, né? Como muitos dizem aí, né? Que o homem tem que ser metrosexual. Jesus não precisa de maquiagem. Jesus é o que ele é, e isso daí já nos basta. Aleluias. A palavra de Deus diz, aleluias, eu sou o que sou, falo em vós. Então ele é o que ele é. Ele não precisa de que seja adereçado algo à pessoa dele para que as pessoas venham crer. Não há necessidade disso dali. Então não precisamos maquiar nada, simplesmente dizer aquilo que a palavra nos diz. A palavra do Senhor Deus nos diz: examinai as escrituras, procura ver nelas o que nelas contém, porque é de mim que ela testifica. Então, a palavra de Deus aí já está dizendo que a respeito de Cristo, para nós examinarmos as escrituras. No examinar as escrituras, nós vamos ver que ela por si mesma basta. Se você tem uma pergunta que, porventura, você não consegue dar resposta, a Bíblia não é assim. A palavra de Deus, ela responde ela mesma, ela dá resposta para ela mesma, ela tem resposta para aquilo que você precisar. Por exemplo, se você disser que está cansado, a palavra de Deus, através de Cristo, nos oferece repouso, porque ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aleluia. Então nós vemos que a palavra de Deus por si mesma, ela basta, não há necessidade de dizer. E o que nós queremos estar dizendo aqui esta noite, aleluias, santo é o nome do Senhor, ou de noite, ou de dia, ou à tarde, ou de manhã, o horário que chegar essa mensagem até seus ouvidos, não importa. O que nós queremos estar afirmando aqui, dizendo, é sobre uma carta, sobre um envelope, sobre uma carta. Está vendo? Uma carta. Aleluias. E Deus deixou a palavra dele escrita de muitas formas. Sabe-se, nós entendemos que muitos têm uma Bíblia em casa, mas ele não lê a Bíblia. Ele põe a Bíblia lá na estante ou no rack, e aberta no Salmo 91 ou no Salmos 23, como se isso dali fosse então resolver alguma coisa. Se nós não pormos em prática o que nos diz Salmos 21, Salmos 91 e Salmos 23, um exemplo ainda, o Salmos 1, versículo 1, né, que é para o homem não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e ter prazer na lei do Senhor. Então, se nós não pormos em prática, nós simplesmente colocar a Bíblia aberta no livro de Salmos, ou em alguns salmos, né, que só fala coisas boas, maravilhosas, eu quero lhe dizer uma coisa para você: você vai passar a sua vida enganado. Por quê? A página em que se está aberta, ela vai com o tempo amarelar. A Bíblia também, as páginas têm tendência a ressecar-se, e não vai ter um efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. Já ouvi muitos dizer, alguns já me disseram: eu tenho a Bíblia, minha Bíblia está lá em casa, então eu largo no Salmo 91. Meu irmão, minha irmã, isso daí não quer dizer nada. A Bíblia está simplesmente aberta, não quer dizer nada. A Bíblia fechada, ela também não quer dizer nada. Ela quer dizer quando nós examinamos, é quando nós lemos, quando nós procuramos entender e viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Senão ela não vai ter valor nenhum. E, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3, ele diz de uma carta, diz respeito de uma carta. Aleluia. E nós vamos estar vendo alguns outros versículos que vai afirmar isso para você. Tem duas escritas. Uma em carta, que é o que nós vamos ver aqui. A outra em tábua e a outra no coração. Então nós vemos várias maneiras de poder ler alguma coisa da palavra de Deus. E essa que nós temos nas mãos, que é a Bíblia. É um conjunto de livros, uma seleta de livros aí que nós podemos ler e aprender das coisas de Deus. Então nos diz aqui, eu quero repetir o versículo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 3, que nos diz: porque já é manifesto
que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Glória a Jesus. Nós podemos nos lembrar, podemos ver ou ler, quando Moisés subiu no monte, e lá ele ficou com Deus 40 dias e 40 noites, como todos sabem, em jejum, graças a Deus, e ele esteve ali diante de Deus por 40 dias e 40 noites. Deus então vai passar umas tábuas, 2 tábuas, escrita ali a lei, porque os Israel que estava saindo do Egito, agora vai receber ordenança de Deus. Então, o próprio Deus vai escrever, aleluias, nessas tábuas, frente e verso, ele escreve os mandamentos e entregou para que Moisés ditasse essas leis ali, os 10 mandamentos, a Israel, aos filhos de Israel que estava com ele no deserto. Glória a Jesus por isso. Então, quando Moisés desce, ele escuta um alarido de gente que está dançando, de gente que está festejando, fica irado. E ele vai tornar novamente ao monte, e agora Deus vai ordenar que ele mesmo escreva nessas tábuas de pedra. Então o versículo está dizendo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia dessa escrita, ou em tábua, como foi escrito em tábuas de pedra, por Moisés, primeiramente por Deus e depois por Moisés, e depois nós vamos encontrar escrito numa grande tábua, escrita para que todos, quando passassem por ali correndo, pudessem ler o que estava escrito ali. Depois nós vamos ver no livro de Atos, escrito também, e o apóstolo Paulo vai se utilizar daquele meio ali. Mas o que nós queremos dizer ainda, glória a Jesus, é que a palavra de Deus nos mostra que quando nós aceitamos Cristo como Salvador da nossa alma, como nosso libertador, nosso remidor, como você quiser que seja, aleluia, é a mesma coisa. Então, nós também adquirimos uma característica. Vocês podem ver uma coisa, quem está, por favor, quem está me ouvindo, vocês vão ver que o assembleiano, ele tem característica de assembleiano. Quem é dos mormons, todo mundo conhece os mormons, tem característica de quem é dos mormons. Quem é do adventismo, vocês podem ver que o caracterista, eles têm uma característica que denuncia que eles são do adventismo. E se vocês observarem Testemunha de Jeová, que muitos chamam de TJs, vocês vão ver que eles também têm uma característica. As pessoas conhecem eles pelas características, e nos conhecem pelas nossas características. Todos nós, quando nós professamos a palavra de Deus, também, independente da denominação, nós temos uma característica que é aquela característica de crente, que as pessoas dizem, ó, fulano é crente. O irmão ali tem jeito de ser crente, o nosso vizinho tem jeito de ser crente. Então, cada um tem uma característica. Vocês vejam bem como isso daí lá no mundo também é muito interessante. Se nós olharmos uma mulher na rua e ela for prostituta, pelas características dela é conhecido que ela é uma prostituta. Se um homem também é malandro, é um mau caráter, pelas características dele, nós vamos conhecer que ele é dessa maneira. Então, o versículo 3 aqui de 2 aos Coríntios está nos dizendo, aleluia, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O crente, quando nós olhamos para um crente, nós conseguimos ler nele que ele é crente. Alguns lugares em que eu fui, ou na rua, ou nas praças, ou em favelas, pregar a palavra de Deus, quando nós passávamos, as pessoas reconheciam, olha lá vem os crentes. Na minha época, quando viam alguém vestido de terno, ou em rodoviária, ou na praça,
ou nas ruas, ou quando entrávamos em uma casa, eles falavam: já vem os crentes. E quando um pregador iria pregar a palavra de Deus, os crentes antigamente, os da minha época pelo menos, depois foi perdendo-se essa característica, é que os pastores, quando eles iam pregar, eles pregavam chorando. Aí muitos também diziam: lá vem os crentes chorão. Tinha uma característica que denunciava aquilo que nós somos diante de Deus. O crente, uma mulher crente, por exemplo, que são assembleanas, eles falam as mulheres do coque. E muitos, quando viram um crente orando, e falava assim: o homem do pé para trás. Por quê? Porque ficava de joelho e os pés ficavam voltados para trás. Então falando que é o homem que ora. Então cada um teria uma característica. E quando nós somos olhado, observado, quando alguém quer nos dizer alguma coisa e vem e já nos olha, primeira coisa que eles perguntam: tu é crente? Você é crente? Você é da igreja? Normalmente ocorre esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós somos a carta lida de Cristo. Ele nos interpreta olhando, lê em nós aquilo que nós somos simplesmente pelo olhar, que é uma característica que o crente dia a dia ele vem perdendo. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, ou você que vai estar assistindo, eu quero que você saiba de uma coisa: nós estamos perdendo as características daquilo que nós somos. Bom, eu não pretendo perder a minha, porque eu não tiro meu terno. Eu entendo que o meu terno é minha veste sacerdotal. Eu fico ofendido quando eu vejo aí um pastor que ele está de tênis no pé, já sobe no altar dessa maneira. Ele está de tênis no pé, ele já só está de camiseta gola polo, ele já não usa mais um terno, já tirou a sua gravata. Tem uns que começam um vestido assim como eu estou aqui, pode me olhar à vontade, pode rir à vontade, pode zombar à vontade, eu não vou esquentar minha cabeça com isso, mas muitos começaram assim como eu. Quero que você saiba, eu não estou começando agora, e nunca mudei a minha característica que eu aprendi como sendo um cristão. Muitas mulheres perderam as suas características. Eu vou lhe dizer algo: perderam as suas características porque começaram a deixar os seus cabelos crescer, tiraram a maquiagem, tiraram suas arcolonas da orelha, tiraram aquele negócio do nariz, e agora estão pondo na sobrancelha e um monte de coisa. Tiraram, porque adquiriram uma aparência, que não deveria ser somente uma aparência, mas uma característica de cristã, de mulher cristã. Aí os cabelos cresceram, e as unhas encurtaram, as vestes se alongaram, as blusas então cobriram o corpo, e hoje estão perdendo as características. Me entenda bem uma coisa, você que vai me assistir, ou você que está assistindo, entenda bem uma coisa: você está se deixando corromper, aleluia. Por quê? Não somente você, mulher, mas os varões, você homem que vai estar assistindo, varão, que é servo de Deus, você está deixando suas características modificar. Agora veja bem, eu vejo o pastor com as canelinhas secas de fora, de pernas de fora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora ficou de fora, estão tirando a roupa, estão ficando só de short, sem camisa, perderam a característica. Aí vão dizer assim: nossa, esse pastor está exagerando. Não, não estou exagerando não. O que tem é que o nosso hábito de cristão não é semelhante ao mundo. Eu não estou dizendo para você que uma mulher tirar o brinco, ela vai para o céu, ou que ela vestir uma roupa longa, é que ela vai para o céu. Não, essas dali são as características de uma cristã, de um cristão, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um jovem de Deus, aleluia. Essas daí são as características. Com o tempo, vieram perdendo essas características. Agora, adquiriram a moda.
que é um corte de cabelo, aquele topete em cima, um cavanhaque embaixo do queixo, bigode, aquele negócio horroroso, que eu vi em muitas gravuras, vocês nem imaginam, nas gravuras que eu vi. Quem se vestia dessa forma é Satanás, nas gravuras antigas. Satanás com aquele bigodinho esticado, com aquele cavanhaquinho embaixo do queixo. Eu não estou dizendo de alguém que usa uma barba, que não mexe na barba e deixa lá. Não estou dizendo disso daí não. Eu estou dizendo de alguém que se caracteriza. Nós, servos de Deus, nós temos as nossas características, nós temos a nossa forma de nos apresentar. Antes, então, o que eu quero dizer para você, que nós éramos a carta lida. Por quê? Porque olhavam para nós e já nos interpretavam como tal. Fulano é crente. Mas como é que você sabe que ele é crente? Pelas vestes. E o que mais? Pela fala. E o que mais? O rosto parece que tem um brilho, parece que tem algo, é diferente. Não falam palavrão, não xingam e tal, e tantas coisas mais. Então, o versículo está sugerindo que nós somos a carta lida. Aleluia. Está escrito aqui, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Aleluia. Eu nunca vi Jesus de shortão e nem sem camisa. Vou deixar uma boa notícia para você que está nos ouvindo, que porventura poderá ser católico. Muitos adoram Maria, não da maneira como nós enxergamos Maria, mas adoram ela como se fosse uma santa, uma intercessora, uma mediadora. Não, eu quero que as mulheres pelo menos, eu amo Maria, porque Maria isso, Maria aquilo. Olha, vocês adoram a Maria da maneira como vocês adoram, eu não tenho nada contra, pode adorar. Só que tem uma coisa, eu nunca vi Maria vestida nas imagens, nem nas figuras, nem nas gravuras. Eu nunca vi Maria de shortinho, eu nunca vi Maria de decote, eu nunca vi Maria de batom, eu nunca vi Maria com esmalte vermelho, eu nunca vi Maria dessas formas, não. A Maria que nós conhecemos na Bíblia era uma mulher, uma jovem, escolhida por Deus, aleluia. Então vamos dizer assim que realmente a jovem ela estava santificada, preparada por Deus para poder gerar o Filho de Deus. Era a característica dela, a característica de uma jovem santa diante de Deus, de uma jovem cristã, de uma jovem que estava agora com Cristo no ventre dela, e que ela tinha característica de uma mulher de Deus. Qual é a adoradora de Maria da nossa atualidade aí, que é idólatra e que se veste como Maria? Vocês já viram que Maria tinha uma característica? Ela usava um véu de cima a baixo e suas vestes até embaixo. Só se vê as mãos, malemar vê os pés e o rosto dela. Fora daí, Maria está bem caracterizada. Não é mesmo? Essa Maria que vocês conhecem e a Maria que nós conhecemos na Bíblia. Então nós vemos esse negócio. Mas eu quero andar um pouquinho mais com esse versículo. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 3, aleluias. Escreve-as nas tábuas do teu coração. Escreve-a na tábua do teu coração. Glória a Jesus. Deixa eu pegar aqui na Bíblia para que nós possamos ver melhor ainda o versículo que está em Provérbios. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios de número 3, glória a Jesus, e versículo também de número 3, que nos diz, Provérbios 3, versículo 3: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Esse coração que a Bíblia está falando é na nossa mente. Gravar essa palavra na mente. Aleluia. Então, não te desamparem a benignidade. Tem crente e tem ímpio, que pode dar as mãos um para o outro, que são cruel. Não tem benignidade, não tem bondade, não tem mansidão, não tem nele os frutos do Espírito Santo. Não tem. Aleluia. Veja bem, eu conversando com um ímpio, vamos dizer assim, e quando nós começamos a falar da palavra de Deus, não foi mencionado nada de Maria,
Mas ele se antecipou, ele disse: não toque na minha santinha, não fale da minha santinha, que eu não gosto que fale mal da sua santinha. E ele disse: porque se mexer nela eu mato um. Aí eu dei risada. Eu dei risada por quê? Porque Maria agora tornou-se assassina. E além do mais, ele é capanga dela. Porque se falar mal dela, ele vai matar um. Você é assim? Você também é assim? Você é um daqueles que mata pelo seu pastor também? Ou que mata pelo padre? Ou que mata por alguém aí? Então o versículo está dizendo: não te desamparem a benignidade. Se alguém vir falar comigo e falar mal de Jesus Cristo, aleluia, eu não vou tomar a dor de Jesus, porque ele sabe se defender. Jesus, eu não preciso fazer uma estátua dele e carregar ele, aleluia, pelo contrário, é ele que me carrega. Agora aí está feia a situação, porque a pessoa quer defender Maria. Eu posso te contar uma história aqui de Maria. Então um amigo meu era ímpio, eu fui pregar a palavra de Deus, mas era amigo meu, chamado Pedro. E o Pedro, no passado, já faleceu, há muitos anos atrás. Ele acreditava demais da Maria, na santa, né? Ele acreditava demais. Era o objeto de fé dele. Ele tinha fé naquilo. Porém, eu falei: vamos fazer uma coisa, para nós encurtarmos a história. Falei: vamos fazer uma coisa, vai lá, traga a sua imagem, traga uma caixa de fósforo, traga um pedaço de linha, um barbante. Nós vamos pegar um grilo aqui no mato aqui, e tragam gravetos. E trouxeram os gravetos, trouxeram o barbante, trouxeram o grilo. E ele, com muita insistência, acabou trazendo a imagem dele, aleluia. E amarramos o grilo, colocamos a santa perto. Ele ainda ficou preocupado, com medo de queimar a santa, por causa daquilo que eu queria mostrar para ele. E amarrou o grilo, amarrou o barbante no graveto, pôs-se fogo, queimou o barbante, o grilo bateu em retirada. E ele gritou desesperado: vai queimar minha santa. Eu falei: essa é a questão. Eu quero que você entenda, aceite Jesus como teu Salvador, porque Jesus é suficiente por Ele mesmo. Termino já. Ora, veja bem, Jesus foi à cruz, Ele foi à sepultura, saiu da sepultura. Ninguém precisou se preocupar: o meu mestre vai morrer, Jesus vai morrer, ou isso, aquilo, outro. Não precisou se preocupar não. Ele chegou a descer a sepultura. Ele disse: eu rendo o meu espírito, perdoa, eles não sabem o que fazem. Foi à sepultura, morreu, mas não precisou de ninguém salvar Jesus. Ele é suficiente para Ele próprio. Ele deu conta de entrar na morte e sair dela. Ao contrário, ainda a Bíblia diz que a morte o vomitou. O rapaz então ficou preocupado, porque a Maria iria queimar ali no fogo. Falei: essa é a questão, é que ela não é suficiente para salvar ela própria. Como que ela vai salvar você? Como que ela deu vida para você? Você está vivendo um engano. Nada contra a sua fé, nada contra aquilo que você crê, aleluia, porque o Senhor Jesus disse para nós não fazermos acepção de pessoa, nem de raça, nem de cor e nem de credo. No entanto, nós temos somente Jesus como mediador entre Deus e os homens, aleluia. Então, não desampare a benignidade do teu coração, nem a fidelidade, não desampare, ata-os ao teu pescoço, aleluia, escreve-a na tábua do teu coração. Escreve isso no teu coração, na tua mente. Deixa que Deus escreva. Se você não consegue, fale com o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, escreve isso na minha mente, para que eu possa crer, para que eu possa aceitar. Sabe o que o ladrão na cruz disse? Aleluia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na verdade te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Foi isso que ele fez, uma pergunta. Ele já estava crendo em Jesus. Está pedindo então para que Jesus, aleluia, receba ele no reino. Faça a mesma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que nos diz em Isaías capítulo 30, versículo de número 8. Aleluias. Versículo 30, capítulo 30, versículo de número 8. O que Isaías nos diz? Aleluia, o profeta Isaías, louvado seja Deus, nos diz aqui, o profeta Isaías nos diz categoricamente: vai, pois, agora
escreve isto em uma tábua. Na tábua. Não é tábua do teu coração agora. É numa tábua. Porque o povo não está deixando entrar a palavra de Deus na mente dele. Então escreve numa tábua. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Escreve, porque Deus já sabe que muitos vão passar e vão ler o que está escrito numa tábua. Aleluia. Então escreve. Ah, você não vai, lógico, não vai sair escrevendo hoje aí, pôr as tábuas nas esquinas, mas eu vejo nos postes muitas propagandas da palavra de Deus que eles fazem e colam nos postes, e alguém vai ler. Ah, vai haver uma festividade na igreja tal, em tal lugar, ou na praça, ou em tal lugar, vai ter. Aí eles fazem a propaganda. Escreve da mesma maneira, é uma propaganda. Glória a Jesus. Escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Não é que depois o apóstolo Paulo vai citar situações do Antigo Testamento? Não é que depois Jesus Cristo, o próprio, vai citar passagens dos profetas, da lei, dos profetas e de salmos? Ele vai citar Moisés, vai citar Abraão. Por quê? Como que Jesus sabe? Porque ele é o próprio Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ver ainda mais um versículo que está em Jeremias 17:1. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 17, versículo 1. Vamos ver o que está escrito relacionado a isso tudo que nós estamos falando. Nos diz aqui: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Você consegue entender o que é que está escrito aí? Aleluias. O que é que Deus está dizendo aí? Vou ler outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Então quer dizer, na mente. Judá tem consciência das coisas de Deus, assim como você. E para você que está nos ouvindo, que não tem conhecimento da palavra de Deus, aprenda isso, que o seu pecado está registrado na sua mente. Não tem como dizer a alguém: eu não pequei, ou eu não sei, ou eu não vi, não ouvi, eu não estava lá, eu não fui, eu não cheguei, não me contaram, não me explicaram. Não, você está enganado. A sua mente está registrado. Está dizendo aqui: o pecado de Judá, da tribo de Judá, está escrito com um ponteiro de ferro. Aleluia. Com uma ponta de diamante. Glórias a Deus. Gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Então quer dizer que a sua mente tem uma tábua. Ela tem uma tábua. Ela pode ser de pedra, pode ser de madeira, pode ser de ferro, ou pode ser de carne, que seja fácil para Deus lidar. Porque tem uns aí que só Jesus na causa. Tem crente que não está mais ficando endemoniado. Vocês sabiam disso? Não é mais o crente que está endemoniado, é o diabo que está correndo deles. Estão numa situação que o diabo não quer nem conversa, o diabo não quer nem diálogo mais com ele. Antes tinha gente que falou: eu vou fazer um pacto com o diabo, quem sabe ficar rico. O diabo já está dizendo lá: não, fique longe de mim. Fique longe de mim. Por quê? Porque o cabra está no pecado, está numa situação, está gravado na mente dele. Não tem como escapar dessa situação. Aleluia. Então isso está escrito em Jeremias 17:1. Eu estou falando de carta. Por que que a Bíblia menciona ora em tábua de madeira ou em tábua de pedra e ora em tábuas do nosso coração? Por quê? Porque há momento que nós enxergamos e há momento que aquilo que nós não vemos está em nossa alma. Não tem como. Se você não vê e não perceber, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus vê. Deus é o Deus que tudo pode e tudo vê. Aleluia. Vamos ver o que é que está escrito em Abacuque. Aleluias, capítulo 2.
Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Louvado seja Deus. Depois de Naum, para quem não conhece, capítulo 2 e versículo 2. Olha o que nos diz aqui. Aleluia. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Está escrito ao contrário aqui, o que correndo passa. É aquele que passa correndo. Se alguém passasse correndo, montado em um cavalo, em uma carroça, ou de a pé, ou os corredores estivessem passando por ali, os jornaleiros da época, que entregavam as mensagens, eles tinham que ir correndo. Então eles poderiam passar correndo. Então, Abacuque teve uma visão, aleluia, o profeta Abacuque teve uma visão, e Deus falou assim: escreve, no versículo 2, escreve a visão e torna bem legível sobre tábua, para que a possa ler o que correndo passa. O que que Deus está querendo garantir? Ele está querendo garantir que você não fique por inocente. Você vai saber, quer queira ou quer não queira, das coisas de Deus. Veja bem, hoje você pode fugir, você vai falar assim: eu não quero ouvir a palavra de Deus, eu não quero ir na igreja, eu não quero isso. Você pode não querer, mas quando você abre o YouTube, aparece uma mensagem lá, aparece um pregador lá. Você está andando na rua, você encontra crente. Muitas vezes tem igreja que está vizinha da sua casa. Muitas vezes um crente foi lá e colocou um panfleto na sua caixa de correio. Não tem como. Você liga o rádio, né? Tem lá uma mensagem, não sei se ainda funciona a rádio com isso, não é? Mas tem lá uma mensagem, não tem como você, por exemplo, se você assistir este programa, A Trombeta de Deus no Ar, sei que você pode ficar até com raiva de mim, mas eu não me importo. Porque é melhor eu ser amigo de Deus do que amigo do mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, não tem como. Então escute bem o que eu estou lhe falando, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor me respondeu: escreve esta visão e torna bem legível, aleluia, sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Veja bem, o que nos diz aqui abaixo: porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando Isaías escreveu isso daqui, 700 anos antes de Cristo, passou então pelo povo dos dias de Cristo, chegou até nós, e você não tem como fugir disso daqui, porque está dizendo que seria ainda para o tempo do fim, seria para os nossos dias. Você não acredita? Pode acreditar. Aleluia. Vamos ler aqui Atos 17, o último versículo. Atos 17. Glória a Jesus. Abacuque. Falei Isaías. Abacuque, o livro que nós estamos lendo. Abacuque, capítulo 2 e versículo 2. Amém? Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. E Atos 17, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Em Atos 17 nos diz, glória a Jesus, 17 e versículo de número 23, que nos diz: porque passando eu, aleluias, isso daqui que é a mensagem, porque passando eu, Atos 17, versículo 23, porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus do desconhecido, ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aleluia. Você que já frequenta uma igreja, você sabe do que eu estou falando. Mas você que não frequenta uma igreja, talvez você não saiba, ou talvez por cima tenha ouvido. Aleluia. No versículo 15, vai dizer: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram.
Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo as cidades tão entregue à idolatria. Paulo então passa e viu uma dessas mensagens que no passado, na antiguidade antes de Paulo, ele acaba encontrando uma dessas placas escrito ao Deus do desconhecido. Veja a que dias que veio chegar depois de Isaías, a que dias veio chegar nos dias de Jesus, após a partida de Cristo, após Cristo ter voltado para Deus, nos dias do apóstolo Paulo, aleluia, que se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai entrar, aleluias, em Atenas. E ao entrar em Atenas, ele está esperando alguns irmãos que ainda vão chegar a encontrar-se com ele. Aleluia. Enquanto isso, ele está vendo a cidade toda entregue à idolatria. E uma placa escrito ao Deus do desconhecido. Aleluia. Quando Paulo entra lá dentro, do que chamam o apóstolo Paulo? De paroleiro. O que nos diz esse paroleiro? Por quê? Pelas suas características, aleluias, leram que ele era alguém que está falando de um outro Deus que eles não conhecem. Eles conhecem os deuses de Atenas, eles conhecem os deuses deles lá, mas não conhecem esse Deus que agora o apóstolo Paulo está mencionando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vocês entendam bem uma coisa, que o crente é a carta lida, nós somos a carta lida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Alguém vai olhar para você, não mude suas características, não fique nessa situação. Aleluia, tem mulheres, hoje estou na igreja, os pastores não falam mais nada, a mulher está parecendo um pica-pau com o cabelo vermelho, o homem está parecendo o que o homem está parecendo? Está parecendo um bibelô de quarto de madame, está perdendo as suas características de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus. Agora tudo pode, não tem importância, Deus não está ligando para isso. Naquele dia você vai ter uma resposta, se Deus está ligando ou não. Você vai ter que ganhar alma, muita alma para Jesus Cristo, para que porventura passe desapercebida essas coisas aos olhos de Deus, a ponto de Deus pensar, quer saber, ele está naquele errinho ali, mas ele está ganhando alma para Jesus, para o meu filho, para o meu reino. Agora veja, você não ganha alma para o reino, não muda suas características, permanece como ímpio, barbudo, cabeludo, olha naquela situação, né, de maus trato, de pessoas que não conhecem a Deus, de homens que não conhecem a Deus, homens que andam pisando em lugares que não deveria, não tem mais característica de Cristo. Você não tem característica de Cristo. Pastores perderam as características de Cristo. Obreiros de algumas igrejas nós vemos que perderam as características de Cristo, não tem mais característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O homem de Deus, ele anda com a palavra de Deus na boca, ele tem os frutos do Espírito, ele tem mansidão, ele tem palavras boas, agradável para aqueles que ouvem, aleluia. Ele tem palavra de salvação, tem palavra de libertação, ele apresenta um Cristo que é libertador, que é transformador, que liberta, salva, liberta o homem, leva o homem para o céu. Não é o crente que nós conhecemos. Você pode conhecer as minhas características, que eu conheço a tua. Eu tenho característica de cristão, não tem? Eu vejo que as suas características é daquela planta que Jesus falou, do joio. Só aparece com o trigo, mas não tem nada de trigo. São suas características que te denuncia. Aleluia. Não sou eu que estou te condenando pela palavra. A palavra, pela sua própria palavra, é a mesma que vai te condenar. E a mesma que, se eu também não permanecer, vai me condenar naquele dia. Amém? Assim, eu agradeço a Deus que você possa ter ouvido a mensagem, entendido, que Deus possa falar ao seu coração, trazer isso ao teu coração, plantar isso no seu coração, e que você possa entender que ser crente não é para qualquer um. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos estar fazendo uma oração. Aleluia. Eita, programa bom. A trombeta de Deus no ar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus possa estar falando no seu coração, e nós vamos estar fazendo uma oração. Aleluia.
para que Deus venha tratar da sua alma como Ele espera. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor meu Deus, pela mensagem, pela palavra. Nós queremos Te agradecer porque nós somos a carta lida. Nós podemos ser lidos, Senhor. Quando o rei mandou procurar Isaías, mandou procurar Elias, e chegou o moço de Elias e falou ao rei, e disse: eu vi Elias. Como é que ele estava vestido? De peles de camelo, e se alimenta do alimento lá tal. E deu todas as características de Elias, e o rei disse: esse é Elias, o tesbita. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa olhar para os teus servos, para o teu povo, Senhor, nesta terra, para a tua igreja nesta terra, Senhor, para a tua igreja que marcha, que anda na tua presença, que ora, que jejua, que chora, Senhor, diante de ti, Senhor meu Deus. Meu Pai querido, não permita que nós venhamos perder as nossas características de servos. Nós somos os teus servos, nós somos chamados, nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, Senhor. Trabalho e opera o que nós te pedimos esta noite. Senhor, meu Deus, visita na vida daqueles que ainda não creram, na vida daqueles, meu Deus, que não te aceitaram, na vida daqueles, meu Deus, que ainda não foi fazer uma visita na igreja, na vida daqueles que ainda não ouviram a tua palavra, ou que ouviram, mas não entenderam, não compreenderam, não permaneceram. Trabalha neles, Senhor, meu Deus, levanta eles, põe eles em pé, chama-os para a tua presença, porque é o Senhor que chama, o Espírito confirma, e Jesus o toma, e vai entregar nas tuas mãos. Isso, Senhor, é para que o seu nome seja glorificado. Trabalho e opera, Pai Santo, é o que nós te pedimos esta noite. Visita nos lares, nas famílias, meu Pai querido, nos desviados, nos que saíram da tua presença, dentro de casa de recuperação, dentro de hospitais, dentro de asilo, meu Deus querido, nos mendigos que estão nas ruas. Visita, Senhor meu Deus, esses padres da cidade. Visita, Senhor meu Deus, leva a conversão até eles, leva a tua palavra até eles verdadeiramente, meu Deus, que eles possam entender a tua palavra escrita, falada, aquela que é mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, certa vitória. Amém e graças a Deus. Todos sejam abençoados esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha trabalhar o seu coração, operar, visitá-los, aleluias, e trazer você à santa presença de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe e que nós possamos te encontrar novamente no próxima programação de A Trombeta de Deus no Ar, em nome de Jesus. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos.